Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você assiste a resolução de uma questão de Química da prova do vestibular da FAMEMA, o vestibular de 2025. Nesse vídeo eu vou te orientar sobre o que você precisa responder nessa questão e ainda aproveitar o momento e fazer uma pequena revisão do assunto abordado ali. Claro que o foco aqui é olhar essa prova e ver que tipo de cobrança está aparecendo nessa prova. E como sempre, a gente começa a resolução de uma questão lendo o enunciado da questão. A queda do Império Romano por volta do século V deixou a população local desamparada, vendo-se obrigada a buscar recursos para sobreviver. Uma das consequências desse desamparo foi a depredação do Coliseu, feito de mármore e rocha metamórfica constituída de carbonato de cálcio, CaCO3. Esse anfiteatro foi continuamente saqueado pela população à procura do carbonato de cálcio, que, quando aquecido, fornecia a cal, óxido de cálcio, CaO, necessária para a produção da argamassa utilizada na construção de moradias. Na letra A pergunta: qual é o número de elétrons da camada de valência do metal em seu estado fundamental que constitui o carbonato de cálcio? Para responder esse primeiro item do item A gente precisa ter noção de como funciona a tabela periódica. Então, vou passar por ela para a gente lembrar e para a gente retomar os conteúdos que ela acaba te cobrando. Ela vem inclinada, eu tenho que virar ela aqui. Vou deixar a câmera aqui de baixo da classificação periódica. E olhando para a tabela periódica, a gente vai procurar o cálcio para responder essa pergunta. Eu vou grifar o cálcio aqui e vou fazer as retomadas aqui com vocês. Tem aqui o cálcio, tem aqui o carbono, tem aqui o oxigênio, o carbonato de cálcio é feito desses elementos. Bom, a dica que eu dou para você sempre lembrar sobre a tabela periódica, vou passar uma cor aqui nos semimetais. E agora que você já tem um pouco de noção sobre como que é a organização, vamos lembrar aqui, ó, família 1A, família 2A, família vem para cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e família 8A. O número de valência, da camada de valência desses elementos corresponde ao número da família quando a gente está falando do grupo A, que vai até o alto. Então, por exemplo, o cálcio da família 2A, sabe quantos elétrons ele tem na camada de valência antes de doar o elétron, que é o que ele gosta de fazer? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Só para fazer valer a revisão, lembra que a família 1A, o hidrogênio não está aqui, todo mundo aqui, todos os outros têm 1 elétron na camada de valência. Então, CV com 1 elétron. Ó, 3A, só para lembrar, 3 elétrons na camada de valência. 4A, 4, 5A, 5, 6A, 6, 7A, 7, 8A, 8 elétrons na última camada, tirando o hélio, claro. Mas, o estudante que está com uma pegada forte, que está estudando desde o começo do ano, que está resolvendo prova desde, sei lá, desde março, ele está treinando fazer provas, ele treinou tantas vezes o cálcio que ele já se acostumou. Então, vamos ver, ó, perguntar de novo. Qual o número de elétrons da camada de valência? Bom, o que é a camada de valência? Eu abrevei ali com CV. No seu estado fundamental, quer dizer, sem elétron ficar saltando. Do carbonato de cálcio. Então eu quero falar no carbonato de cálcio, eu quero falar do metal. Quem é o metal no carbonato de cálcio? É o cálcio. Ok, então lá na letra A, você vai ter que de alguma maneira organizar a sua resposta e dizer que o cálcio tem na camada de valência dele 2 elétrons. Fim desse primeiro pedaço do item A. Então observa, gente, que todo o conhecimento que você tem que ter para responder essa questão é amplo, só que a resposta é rápida. Você tem que saber muita coisa de tabela, mas é só responder. Cálcio tem na camada de valência 2 elétrons. Agora eu vou seguir. Escreva a fórmula do cátion formado quando esse metal reage para constituir o carbonato de cálcio. Então, mais um momento em que, se o aluno lembra de tudo isso, se o aluno treinou, ele vai saber fazer essa questão de modo muito rápido. Estou voltando para a tabela periódica para dar mais um macete aqui, ó. Agora, se o elemento é da 1A e ele tem um elétron na camada de valência, a gente vai dizer que ele fica com carga mais 1. Vou pegar um bom exemplo para a gente. Na mais 1. O cálcio, por exemplo, da 2A vai ficar Ca2+. Tem muita coisa acontecendo com o restante da tabela periódica, mas só para a gente ter uma forma de guardar. Na 3A, o alumínio é o nosso exemplo, fica com carga mais 3. A 4A não costuma fazer ligação iônica, então não vou revisar isso não. A 5A, como tem 5 na última camada,
A carga que costuma aparecer é menos 3. E aqui nos ametais tem coisas especiais que tem detalhes mais importantes, mas eu tô passando só uma forma geral para você lembrar. Aqui o oxigênio, o elemento mais importante, O2-, e cloro da 7A, um bom exemplo. 8A não faz ligação iônica, não tem carga, portanto não vai ter carga mais comum. Lá na nossa questão, vamos voltar para ela. Aqui na nossa questão, a gente precisa dizer qual é o cátion formado no cálcio. O cálcio forma o cátion Ca mais 2. Era essa a resposta que você tinha que indicar. Na minha concepção, se você acompanha o canal, você já sabe, já falei algumas vezes com você, é muito ruim se dar resposta seca, por exemplo, cálcio mais 2. Ajeita para o instrutor saber, mas também não gasta muito tempo com isso. A fórmula do cátion é e manda cálcio 2+. Agora, vamos para o item B. Aliás, essa questão foi bastante tradicional no sentido item A, química geral, uma química que se você lembra, você responde fácil, e B, cálculos. Vamos dar uma olhada. Escreva a equação que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Gente, no grupo de reações químicas inorgânicas que o aluno tem que estudar, essa aqui sem dúvida é muito importante. A decomposição do carbonato de cálcio significa o aquecimento por calor. Então, aqui é uma pirólise, lembra das aulas de reações inorgânicas? Essa é uma pirólise, o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, o texto está me dizendo aqui, ó, quando aquecido fornece a cal, quem é a cal? CaO, óxido de cálcio. Tá aqui. Só que também produz uma outra molécula. Aí se você fizer um cálculo aqui, ó, o cálcio já foi, um oxigênio já foi. Tá faltando um carbono e 2 oxigênio. Tá aqui. Essa é a equação de decomposição do carbonato de cálcio. Tá montadinho, tá feito. E, gente, acho que, mais uma vez, ó, o aluno que está se preparando desde o começo do ano, que está fazendo prova desde o começo do ano, ele já fez essa equação muitas vezes. Ou ela veio oferecida, ou ele fez sozinho. Vale demais a pena você lembrar essa equação. E se você é um aluno que está no segundo ano que vem vai fazer terceiro, e quer se preparar para essa prova, por exemplo, se inscreve no canal. Toda semana está saindo alguma novidade de resolução de prova, e essa resolução pode ajudar os seus estudos. Mas se você está na boca do gol, é a tua hora, essa é uma equação que importa. Se você não decorou ela ainda, decora agora. Tem prova para fazer ainda e vale a pena saber essa reação. Bom, vou seguir agora no texto. Ó. Sabendo que a proporção entre o carbonato de cálcio e seu respectivo óxido é 1:1, ó, a gente tá vendo, é mesmo 1:1, ó, tá balanceadinho. Calcule a massa de cal em quilo, beleza? Cal é esse. Produzida na decomposição térmica de 600 kg de carbonato de cálcio, considerando que o mármore dessa decomposição tem uma pureza de 80%. Bom, acabamos de perceber, temos estequiometria envolvendo pureza. O que você vai fazer aqui, ó? O carbonato de cálcio do mármore que eles utilizam não é 100% CaCO3. Então, eu vou por aqui, ó. Imagina que isso aqui é o mármore, todinho, mármore. E nesse mármore, uma parte dele, eu ainda nem peguei o número direito, ó, uma parte desse mármore é de carbonato de cálcio. Ah, vamos olhar direitinho. Quantos por cento? 80%. Então, o mármore, ele contém outras coisas e a gente não vai se importar com quais são as outras coisas. O que nos importa é que 80% do mármore é carbonato de cálcio. Então, nós estamos falando de um exercício de pureza. O carbonato de cálcio é a parte pura do exercício. Então, o que eu queria que você lembrasse em exercícios de estequiometria envolvendo pureza? De tudo que tem, não é tudo que reage. Tem até uma frase que parece frase da Disney, sabe? Somente os puros entram na reação. Então, eu não posso pôr os 600 quilos de mármore que estão aqui no meu cálculo. No meu cálculo estequiométrico, eu tenho que pôr só o que entra na reação. E o que entra na reação é a pureza, é 80% desses 600. Bom, sua estratégia de como você faz essa conta é sua. Eu vou fazer assim, ó, 600 quilos de tudo que eu tenho, 80% é puro, vou fazer um cálculo aqui, e aí vou me livrar de números, vai chegar que o tanto de carbonato de cálcio que tem é 6 vezes 8, 48, e o zero do 80, 480 quilos de carbonato de cálcio. Esse é o tanto de carbonato de cálcio que eu vou pôr na estequiometria. Aliás, se você acabou de chegar por aqui e nunca viu nosso jeito de resolver exercícios de estequiometria, dá uma olhada nesse vídeo que é o primeiro da sequência de exercícios de estequiometria que eu resolvo aqui com vocês. Bom, eu sempre esquematizo 3 linhas. Linha do mol, então é 1 mol de carbonato de cálcio, 1 mol de óxido de cálcio. Linha da conversão, vou dar um espacinho, linha do exercício. Vou por aqui 480 quilos.
Aquela eterna discussão, pode converter ou não, né, o quilo. Eu gosto sempre de trabalhar com grama na estequiometria. Só para ganhar tempo nessa questão, vou te mostrar por que você pode deixar esse exercício aqui em quilo, enquanto a Unesp você não pôde. A prova da Unesp esse ano, se você deixasse em quilo, ia dar a resposta diferente. Você viu essa questão da Unesp? Que o aluno que deixou em quilo chegou numa resposta errada? Vou deixar o link dela aqui para você. Bom, vamos converter aqui, ó. 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas. E muita gente guarda que o carbonato de cálcio são 100 gramas. Vou mostrar para vocês por quê, ó. O cálcio tem uma massa molar 40, o carbono 12 e o oxigênio 3 vezes 16. Ó. 3 vezes 16 de cabeça 48, mais 12, 60, mais 40, 100 gramas. O óxido de cálcio, ó, vamos trazer aqui de volta, ó, o cálcio é 40, o oxigênio é 16, 16 mais 40 deu 56 gramas. Então, olha só, quando são 100 gramas de carbonato de cálcio, geram 56 gramas de óxido de cálcio. Quando forem 480 quilos de carbonato de cálcio, é a unidade de massa, tudo massa, então vai sair aqui a minha massa em quilos também. Você organiza esse cálculo, faz a conta, vai ficar, ó, 480 quilos vezes 56 gramas dividido por 100 gramas. Vou cortar de verde só para ficar engraçado, ó. Corta a grama e aí sua massa vai sair em quilo. Vou voltar para o vermelho para todo mundo enxergar aqui. A gente faz essa conta e chega em 268,8 quilos de óxido de cálcio. Moçada, quando o aluno está novato, né? Acabou de começar a prestar vestibular, ele acha que ele pode parar a conta aqui. Não pode não, tem que fazer a conta. A Unesp espera que você faça esse cálculo, porque afinal de contas você pode fazer. Então você deve fazer. Bom, essa questão ficou assim. É claro, eu fiz ela ser muito mais longa do que provavelmente você faria. É que eu tentei mostrar qual é o repertório que você tem que ter para responder esse tipo de questão. E repara que no item B, na parte da estequiometria, moçada, cada exercício é uma realidade, cada exercício é um tipo de conta que você vai fazer. Eu espero que a resolução dessa questão ajude você nas suas revisões para as provas da VUNESP e principalmente para a prova da FAMEMA, que vai acontecer amanhã. Questão número 2. O enunciado nos trouxe: a adição de um soluto não volátil a um solvente altera as temperaturas de ebulição e de congelação desse solvente, produzindo soluções que são utilizadas em sistemas de arrefecimento e regulando a temperatura desses sistemas. A tabela apresenta a composição de 3 soluções formadas por solutos não voláteis. Qual das soluções, 1, 2 e 3, é condutora de eletricidade? Então vamos olhar para as substâncias. Observa que aqui, no composto 1, você tem a ligação de um metal, que é o magnésio, e um ametal, que é cloro. Vou abreviar aqui, ó. É a ligação de metal com cloro, que é um ametal. Metal com ametal, a ligação é uma ligação muito importante que meu aluno precisa lembrar. A ligação chama iônica. Como isso é, inclusive, o resto da pergunta, eu vou fazer uma revisão muito rápida aqui para todo mundo, ó. A gente sabe que na tabela periódica tem metal, inclusive essa mesma prova já exigiu esse tipo de conhecimento aqui, ó. Vou olhar a tabela colorida que a gente fez na questão anterior. Aqui, ó. Dos semimetais para a esquerda da tabela periódica, para cá, estão os metais, é tudo metal. Dos semimetais até os nobres são ametais. O aluno precisa saber usar a tabela periódica para se dar bem nas provas de química. As provas de química, elas exigem o conhecimento da ferramenta principal da química, que é a tabela periódica. É verdade que a gente usa muito matemática, mas a gente também usa a tabela periódica. Vamos lá, revisando rapidinho, ó. Quando a ligação for entre metal e metal também, então é o metal do mesmo tipo, a gente chama de ligação metálica. Quando for uma ligação entre um metal e um ametal, então aqui a ligação chama iônica. Se for um ametal com ametal, então nós temos uma ligação covalente. Aqui você tem só ametais e hidrogênio. Aqui a ligação é covalente. Vou até escrever aqui, ó, que o cloreto de magnésio é a ligação iônica. O etilenoglicol é a ligação covalente, assim como o propilenoglicol, ligação covalente, só tem ametal e hidrogênio. Vamos responder a primeira parte da pergunta, que é: qual das soluções é condutora de eletricidade? Então, ó, a condutora de eletricidade é a solução 1. Ela é condutora. E isso porque em água ela gera íons. Não perguntou por quê, não sei se vale a pena responder, eu responderia. Qual das soluções é condutora? A solução 1, porque em água libera íons.
Então, o MgCl2 em água, moçada, ele vira Mg2+, e ainda Cl-, 2Cl-, balanceando isso daqui. Bom, eu responderia que a solução 1 é condutora porque em água libera íons. Fim. Bom, agora ainda no item A. Qual o tipo de ligação existente no soluto presente na solução condutora? Como você tem metal com ametal, eu brinco com os alunos assim, ó, é uma ligação carente, ó, ela fala me-ame, é a ligação iônica. Moçada, lembra que em prova de vestibular você não pode abreviar nunca, né? Tô abreviando aqui porque eu tô com pressa e a caneta, ela é mais ou menos, né? E aí, aqui eu tenho pressa e eu espero que você esteja aí com a sua prova impressa, fazendo anotações, e no final do dia ainda você monta a sua resposta, deixa ela bonitinha, organiza, vê aquilo que você tem impressão de que vai ser melhor para responder nas questões. Item A, fechado, vamos para item B. Qual das soluções, 1, 2 ou 3, apresenta maior temperatura de congelação? E aí, gente, surgiu uma palavra estranha que eu, inclusive, quando li essa questão pela primeira vez, eu tive que procurar no Google se essa palavra congelação existe mesmo. E existe, é o congelamento, é normal. E aqui eu tenho uma dica que eu sempre passo para os meus alunos. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai imaginar, vou pôr aqui, você vai imaginar que toda substância tem a sua faixa de líquido. E aí, na faixa de líquido, a temperatura alta, mais no alto é a temperatura de ebulição. A que fica mais embaixo é a temperatura de congelamento. Vamos imaginar que isso aqui é um solvente puro. Cada vez que você coloca um soluto não volátil, você estica a faixa do líquido. Simplificando, você aumenta a temperatura de ebulição e você abaixa a temperatura de congelamento. Então, isso aqui é uma solução, por exemplo, vou anotar aqui, ó, o solvente mais 1 mol do soluto não volátil. E quanto mais soluto não volátil você insere, mais você estica. Vou dizer que esse aqui é o solvente mais 2 mols do soluto não volátil. Então, cada vez mais você estica a faixa do líquido. Olha que pergunta maldosa. Qual das três, 1, 2 ou 3, tem maior temperatura de congelação? Quer dizer, qual que não abaixou muito o congelamento? Então vai ser o que for mais puro. Gisele, mas nada é puro aqui. Perfeito. Então nós vamos ver efeito de cada um desses. O MgCl2, por ser iônico, gera íon magnésio e gera íon cloreto. Se você coloca 0,1 do cloreto de magnésio, você gera 0,1 do íon magnésio e 0,2 do íon cloreto. Isso vai dar um efeito total de 0,3 mol de íon. Esse é o que tem mais efeito. O que tem menos efeito é 0,1. Se ele tem um efeito de 0,1 e esse de baixo um efeito 0,2, o que menos abaixa a temperatura de congelamento, o que menos abaixa é o que tem menos mol. Portanto, o que tem menos mol é o 2, vou marcar aqui. O 2 apresenta a maior temperatura de congelação, porque é a que menos abaixou a temperatura de congelação. É assim. Agora, no item, ó, complete o gráfico da temperatura e pressão de vapor existente no campo de resolução e resposta, inserido dentro dos círculos, com o número aproximado de 3 soluções apresentadas. E a gente vai usar essa mesma interpretação que eu fiz aqui, ó. Efeito 0,3, efeito 0,2, efeito 0,1, efeito 0,2. O que a gente vai pensar? Que quanto mais mol a gente adiciona, maior temperatura de ebulição. Então, dentre esses 3, maior temperatura de ebulição é o 1. Então, vou lá e escolher na resposta a de maior temperatura de ebulição. Ó, vou escolher uma pressão fixa, ó, e vou ver quem tem a maior temperatura de ebulição é esse aqui. Então, esse é o número 1. Aí, vamos voltar lá e olhar aqui. Qual deles tem menor subida da temperatura de ebulição? É esse 0,1, porque só tem 0,1 mol de íon de substância, não é nem em íon aqui, porque a ligação covalente não gera íon. Esse 0,1 aumentou menos a temperatura de ebulição, então o segundo daqui. Então, sobrou para o terceiro ser aqui. Então, ó, lá na sua resposta, esse aqui você faz de lápis, você apaga, não põe aqui. A resposta você vai organizar assim, ó, 2, 3, 1. Esse é o que você marca na resposta do item B. Então, observa que o item B dessa questão tem menos coisas para você anotar, mas tem muita coisa para você saber para resolver essa questão. E é por isso que eu espero que, se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve, que aqui você vai receber dicas de como faz questões de provas que são importantes para você. Esse vídeo, que está sendo uma revisão de véspera, vai ficando por aqui. E se você tem interesse em assistir as outras 2 questões que caíram nessa mesma prova, deixa um comentário aqui que eu vou gravar
hoje à noite e vou publicar hoje de madrugada para vocês poderem assistir antes da prova. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!